Vamos resolver a seguinte questão. O gráfico a seguir foi elaborado com base em informações publicadas no boletim intitulado Acompanhamento da Safra Brasileira de Cana-de-Açúcar, volume 9, agosto de 2022, pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a respeito da exportação brasileira de etanol. Então nós temos aqui, percentual de exportação de etanol em relação ao volume total exportado por safra. Olha só, isso aqui é importante, por safra. Então, essas porcentagens são relativas às respectivas safras. Então, tem a safra 2020-21 e a safra 2021-22. E eu sei que a parte de cima, que é o que está em preto, é a exportação nos 4 primeiros meses da safra. E a parte de baixo, que está em cinza, é a exportação nos 8 últimos meses da safra. Com base apenas nas informações apresentadas, é correto afirmar que, bem, essa aqui é uma questão de análise de alternativa. Então, eu vou montar da seguinte maneira: eu vou deixar o gráfico aqui na esquerda e colocar as alternativas aqui da direita em cima, e a gente vai ler e vai analisar o que está ou não de acordo com o gráfico. A primeira, o item A, diz o seguinte: o volume total de etanol exportado na safra 2020-21 foi igual ao volume total de etanol exportado na safra 2021-22? Olha só, o meu gráfico está dizendo que é o percentual de exportação de etanol em relação ao volume total exportado por safra. Tanto é que ambos chegam no 100%. Por quê? Porque aqui eu tenho informações sobre a porcentagem da safra. Então, em preto, são os 4 primeiros meses. Em cinza, os 8 últimos meses. Não dá para comparar a quantidade de cada safra. Então, essa alternativa aqui está descartada. Eu não consigo comparar quantidades entre safras nessas alternativas. Agora, vamos para o item B. No item B, ele diz o seguinte: na safra 2020-21, o volume de etanol exportado nos 4 primeiros meses correspondeu a aproximadamente 0,3 do volume de etanol exportado nos 8 últimos meses. Então, essa questão B é referente à safra 2020-21. E a minha transição aqui, ela está aproximadamente em quanto? Eu vou colocar aqui um tracinho para a gente separar. Olha só, a separação aqui, dos 8 últimos meses para os primeiros 4 meses, ela está um pouco acima aqui, um pouco abaixo da metade, dos 70%. Entre 70% e 80%, a metade seria 75%. A metade seria mais ou menos aqui, não é? Ele está um pouco abaixo da metade. Eu posso colocar aqui uma aproximação de 72% nos 8 últimos meses. E aí, se a gente pegar essa aproximação, a gente joga aqui 72%, aqui, e o que falta para 100, os 28% aqui. E aí, o que ele está falando? Que esses 28% corresponde a 0,3 disso. Se eu multiplicar 72 por 0,3, eu obtenho 21,6. E 21,6 está meio longe de 28. Então, vou descartar essa alternativa B. Vamos para a alternativa C. Olha só o que ela diz. Na safra de 2021-22, então ele está fazendo referência a esta safra, o volume de etanol exportado nos 8 últimos meses correspondeu a aproximadamente 1,5 do volume de etanol exportado nos 4 primeiros meses. Olha só, ele está dizendo que esse volume exportado nos 8 últimos meses, que está aqui, vamos fazer aquela marcaçãozinha, igual a gente fez no outro item, para separar esse volume aqui, ele corresponde a aproximadamente 1,5 volume do etanol exportado nos 4 primeiros meses, desses 4 primeiros meses. Bem, aqui ele está próximo dos 60%, tá vendo? Porque aqui é os 60%, não é? E aqui eu estou próximo dos 60%. Se eu pegasse aqui uma separação pela metade, ela ficaria mais ou menos aonde? Vamos botar essa aqui um pouquinho mais para cima. Ela ficaria aqui nos 65%, estaria mais ou menos aqui. Então aqui dá para dizer que é uns 62%.
Se eu pegar aqui, ó, jogar 62% aqui, aqui seriam uns 38%. Eu posso afirmar que os 38% multiplicado por 1,5 vai chegar perto de 62%? Vamos lá, ó. 38 vezes 1,5 vai me dar 57, não é? 57 para 62% está relativamente perto, né? Então, a gente vai deixar essa alternativa aqui marcada. Vamos ver se as outras alternativas não são tão boas quanto essa. Olha só, a alternativa a seguir, a alternativa D, diz o seguinte, ó, nos 4 primeiros meses das safras, o volume de etanol exportado em 2020 e 2021 foi maior que o volume de etanol exportado em 2021 e 2022? Isso não dá para falar, porque eu não consigo comparar volumes entre safras diferentes. Então, a alternativa D está descartada. E a alternativa E, ela me diz o seguinte, deixa eu só consertar aqui, ó, dar uma diminuída aqui, para ficar melhor para ler. Ela me diz o seguinte, ó, nos 8 últimos meses das safras, o volume de etanol exportado em 2020 e 2021 foi maior que o volume de etanol exportado em 2021 e 2022, também eu não consigo comparar as safras, né? Porque a porcentagem é relativa às safras. Então, eu descarto essa alternativa. Então, eu vou para qual? Eu vou para a alternativa C, né? Porque aqui, ó, está próximo de 60%, né? Eu coloquei 62%, né? Mas se eu tivesse trabalhado no 60-40, se eu tivesse arredondado, vamos até colocar aqui, ó, se eu tivesse trabalhado com 60%, 40%, ó, se eu tivesse falado, isso aqui é aproximadamente 60%, isso aqui é aproximadamente 40%, daria uma vez e meia, né? Ó, se eu pegar 40 vezes 1,5, daria exatamente 60%. Então, essa alternativa aqui, né, principalmente como ele diz aproximadamente, é a alternativa correta, a alternativa D, gabarito, alternativa C.